Tudo bem? Que bom, né? Estamos aqui de novo para fazermos o nosso momento da história. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês mais essa tarde para falarmos mais um pouquinho sobre a vida de Jesus. E vamos começar então cantando o cântico que fala que nós temos um amigo que nos ama muito, que é Jesus, né? Vamos cantar então esse cântico muito lindo, vamos lá? Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Por mim morreu na cruz, Jesus me salva, me salva, me salva. Por mim morreu na cruz, Jesus me salva, depois ressuscitou. Eu vivo cada dia para servi-lo, servi-lo, servi-lo. Eu vivo cada dia para servi-lo, meu Rei e meu Senhor. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Isso, muito bem. Então esse amigo que nos ama muito. E nós estamos aqui então nessa tarde para aprendermos mais um pouquinho e vermos também mais um pouco daquilo que Jesus nos ensinou e que Ele deixou na sua palavra para nós estarmos aprendendo, né? Muito bem. Quem de vocês aqui já ficou bravo com algum amiguinho? Quem já brigou com algum amiguinho e ficou com aquela raiva no coração, foi embora bravo, falando que não ia mais falar com aquela pessoa, hein? Muitos de nós, né? Já fizemos isso e ficamos com essa raiva no nosso coração. Mas sabe, crianças, que isso não é bom para nós. E Jesus, então, nos ensina, através de uma história, que isso não é bom para nós, que nós não devemos ter raiva das pessoas, guardar raiva em nosso coração das pessoas. Quando Jesus, então, estava aqui na Terra, ele tinha muitos amigos, né? Nós já falamos sobre isso. Ele tinha escolhido, então, 12 amigos para serem os seus ajudantes, que eram os seus discípulos, né? Que ele deu o nome para eles dos discípulos, né? Os 12 ajudantes de Jesus. E certo dia, então, Jesus estava, então, conversando com eles numa tarde, talvez estivessem passeando, né, num lugar muito lindo, e eles estavam conversando. Daí um dos discípulos, que era aquele que gostava muito de estar junto de Jesus, gostava muito de querer saber das coisas, fazer perguntas, o nome dele era Pedro, né? Aí Pedro chegou perto de Jesus, para Jesus, e falou assim: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar alguém que pecou contra mim, ou alguém que fez alguma coisa de mal para mim? Eu tenho que perdoar 7 vezes? Aí Jesus, então, virou-se para ele, conversou com ele e falou assim: não deve ser perdoado, você não deve perdoar só 7 vezes, mas deve perdoar 70 vezes 7. Nossa, 70 vezes 7 é muitas vezes, não é verdade? Quanto que não dá 70 vezes 7? Vão fazendo as continhas aí, para depois vocês me responderem quantas vezes não dá 70 vezes 7. Então não era para perdoar só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então Jesus resolveu contar uma história para os seus discípulos, e principalmente para Pedro, que queria saber sobre o perdão, né? Então Jesus resolveu contar assim uma história para eles. Jesus falou assim: certa vez um rei resolveu então olhar lá o seu caderno onde ele anotava as coisas lá e ver quem é que devia para ele. E ele descobriu que tinha um homem que devia muito, muito dinheiro para ele, né? Devia uma soma de dinheiro muito grande para o rei. Aí o rei então mandou chamar aquele homem até a sua presença.
E o homem foi até a presença do rei, e o rei falou, olha, você está me devendo tanto, né? E era muito dinheiro, então você vai ter que me pagar. Aí o homem então se ajoelhou-se diante do rei e falou para o rei assim, sê paciente comigo, tenha misericórdia de mim e logo, quando eu puder, eu pagarei tudo para o Senhor. O rei então acho que sensibilizou-se com o pedido do homem, né, lá no seu coração, ficou com pena do homem e o rei foi bondoso para ir com ele e o rei então perdoou a sua dívida. Falou para ele, então você pode ir embora, não precisa me pagar mais nada, a sua dívida já está quitada comigo. Nossa, o homem deve ter ficado muito feliz, né? Saiu dali todo contente, todo feliz, porque o rei havia perdoado então a sua dívida. Mas assim que ele saiu dali do palácio do rei, que ele andou algum caminho assim, ele encontrou então um colega seu, um colega lá do seu trabalho. E aí esse colega devia para ele um pouquinho de dinheiro, não tanto dinheiro quanto ele devia para o rei, mas ele devia um pouquinho de dinheiro para ele. Será que ele também perdoou o seu colega assim como o rei havia perdoado ele? Nada disso. Ele pegou o seu colega, né, pelos colarinhos e falou assim para ele, olha, você tem que me pagar tudo o que você está me devendo, senão eu vou te colocar lá na cadeia. Aí o homem se ajoelhou, o homem orou para ele também, pediu para que ele tivesse compaixão dele, que assim que ele pudesse ele iria pagar ele, né? Será que ele teve a mesma compaixão que o rei teve com ele? Será que ele também perdoou a dívida do seu colega de trabalho? Não. Sabe o que ele fez? Ele mandou que prendesse, né, aquele seu colega, mandou que colocassem ele lá na prisão e que ele devia ficar lá até ele conseguir pagar a dívida que ele tinha com ele. E você? Você age assim também como aquele devedor cruel? Quer ser perdoado pelos seus amiguinhos, né? Mas não gosta de perdoar os que deixam você triste. Você deve perdoar sempre, né? Sempre nós devemos estar perdoando. Perdoar o amiguinho que não quer brincar com você, perdoar o amiguinho que não quer emprestar o brinquedo para você, né? E que se falou alguma coisa que ofendeu você, você tem que perdoar. Então Deus quer que nós libere perdão para que o nosso coração fique limpo, né? Livre das coisas má que magoam o nosso coração, porque a mágoa, né, guardada no nosso coração, isso também é pecado. Isso também pode deixar o nosso coração sujo e nós podemos ficar com aquela mágoa e isso deixa a gente triste também, né? E atrapalha a vida da gente. Então Deus, Jesus quer que nós liberemos perdão para aquelas pessoas que nos ofendem. Aí então, quando os outros colegas de trabalho lá souberem então o que o homem mau havia feito com o seu colega de trabalho, que havia mandado ele lá para a prisão, mesmo o rei tendo perdoado a dívida dele, ele não foi capaz de perdoar o seu colega, então seus amigos de trabalho souberam disso, né? E eles foram lá então e contaram para o rei o que ele havia feito, né? Eles ficaram tristes com o comportamento daquele homem e foram lá e contaram para o rei. E o rei então mandou chamar aquele homem de volta na sua presença. E sabe o que foi que o rei falou para ele? Olha que está escrito aqui na nossa Bíblia. Aqui em Mateus 18, 29, ele falou assim, então, Mateus 18, 32, tá? 32. Então o seu senhor, chamando a sua presença, quer dizer, o rei chamou a presença dele e falou assim para ele, servo malvado, eu perdoei toda aquela dívida, porque você me suplicou, porque você me pediu para me te perdoar. E não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro? Como eu também tive misericórdia de você, então não devia você ter perdoado o seu companheiro também, assim como eu te perdoei? O rei falou para ele. E aí então o rei ficou tão indignado com ele, tão horrorizado com o que ele fez, que o rei então mandou que
colocassem ele lá na prisão. Então o rei chamou, ficou chateado, chamou os outros empregados e mandou então que levassem ele preso, até que ele conseguisse então pagar a dívida que ele tinha com o rei. Olha que tristeza, né? Porque ele não soube perdoar o seu amigo. Agora ele vai ter que ficar lá naquela prisão, né? Então, quando Jesus contou essa história lá para os seus discípulos e que ela serve para nós também hoje, Jesus queria nos ensinar que nós devemos perdoar. Assim como o rei perdoou da primeira vez aquele homem, Deus nos perdoa também. Quando nós pedimos para que Ele nos perdoe das coisas erradas que nós fazemos, nós pedimos perdão e Ele nos perdoa. E Ele quer que perdoemos sempre os nossos amiguinhos, né, os nossos irmãos, que não ficamos com raiva de nenhuma das pessoas que nos ofendem, tá bom, crianças? Então, Deus queria mostrar isso para nós. Jesus queria, através dessa história, mostrar que nós devemos perdoar. Não devemos perdoar só 7 vezes, como Pedro havia perguntado. Aqui dentro desse vidrinho, ó, eu tenho aqui 7 sementinhas, nem sei se dá para vocês verem aí. 7 sementinhas para mostrar qual foi a pergunta de Pedro. Pedro perguntou que nós devemos perdoar quantas vezes? 7 vezes. Mas Jesus respondeu que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Vocês fizeram a conta? Quanto que dá 70 vezes 7? Olha, é muito mais do que ali, né? Aqui dá para vocês verem que o vidro está cheio da sementinha, porque 70 vezes 7 vai dar 490 vezes. Então é muitas vezes que nós temos que perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, certo, crianças? Então não esqueçam que Jesus quer que nós tenhamos o nosso coração limpo e perdoando sempre aos nossos amiguinhos. Tá bom, crianças? Então, que Deus esteja abençoando a vida de vocês a cada dia, que Ele possa estar sempre junto de vocês, tá bom? E o nosso versículo de hoje, né, que a tia vai pegar aqui, peraí. O nosso versículo de hoje, que nós estamos aprendendo, que nós já falamos na aula passada, Salmo 119, 11, que fala assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Se nós temos Jesus no nosso coração, nós também podemos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem e também ensinar a elas a palavra de Jesus, falando que Jesus quer que nós sejamos amigos de todas as pessoas, não importa como elas sejam. Mas o importante é que elas têm que conhecer Jesus, assim como também nós o conhecemos, tá bom? Vamos mais uma vez falar o nosso versículo então? Salmo 119, 11. Guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Muito bem, vamos orar então, terminando esse momento da história? Senhor Jesus, nós queremos nesse momento colocar o nosso coração diante de ti, para te pedir que o Senhor esteja sempre conosco, nos ajudando, Pai querido, a sabermos perdoar, Senhor, as pessoas que nos ofendem, não guardarmos em nossos corações as mágoas, mas que possamos estar sempre liberando perdão, Pai querido, para que nós possamos estar sempre em comunhão contigo. E que Deus nos dá sabedoria também para podermos falar do teu amor para aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Obrigado, Pai querido, por esse momento que podemos passar junto com as nossas crianças, aprendendo mais sobre Ti. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem guardado as nossas vidas até esse momento. E cremos que logo o Senhor vai estar nos dando a oportunidade de podermos estar todos juntos reunidos lá no Teu templo, para podermos louvar e exaltarmos o Teu santo nome. Agradeço, Senhor, pela vida de cada um desses pequeninos e os coloco diante de Ti, que o Senhor esteja guardando e protegendo sempre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças, e até a nossa próxima aula.